Você já teve o desejo mais íntimo do seu coração realizado? Se sim, você sabe que para isso acontecer, vão acontecer alguns percalços. Meu nome é Ana Laura e eu vou contar a história do Santiago. Ele foi gerado em oração, primeiro nas minhas, que não me ajoelhava sem pedir um irmão. Como desejei esse irmão! Inclusive, sonhei um dia antes da minha mãe descobrir que estava grávida, que ela estava de barrigão limpando a cozinha da nossa casa. E no dia 16 de dezembro, depois de tanto esperar, a surpresa embaixo da árvore de Natal. Minha mãe estava grávida e nós não podíamos estar mais felizes. Já começamos a planejar cada detalhe. Já imaginávamos como seria o seu rostinho, o seu cabelo, com quem mais se parecia e assim seguimos. Poucas semanas depois, fizemos o exame de sexagem fetal e descobrimos que seria um menino. Aquele foi um dos dias mais emocionantes das nossas vidas. Deus, além de realizar os nossos sonhos, estava realizando em detalhes. Nós desejamos muito nosso menininho. Uma rotina normal de exames que toda grávida realiza começou. No dia 30 do 1, com 11 semanas e 6 dias de gestação, minha mãe realizou a ultra de translucência nucal, a ultra de TN. Não fazíamos ideia do que era, apenas que era morfológica de primeiro trimestre. Apenas o meu pai já havia pesquisado e sabia do que se tratava. Era a primeira ultrassom que eu iria participar, estava muito ansiosa para ver o irmão, só falava disso. O médico especialista em medicina fetal iniciou o exame, dizendo que as medidas do neném estavam todas normal, osso nasal presente, peso e tamanho ideal para a idade gestacional. De repente, o tom do exame mudou. Ele começou dizendo que a TN estava alterada, em 4.0. Como não sabíamos do que se tratava, ficamos aguardando explicações, mas vi a feição do meu pai mudar. O médico continuou dizendo que o bebê também estava com um líquido em volta do corpinho, um edema, indicando hidropsia fetal. E nessa hora, vimos nosso mundo desabar. Ele pediu 1 minuto para o software realizar o cálculo e dizer quais possíveis trissomias e quais o risco em números. E quando nos chamou de volta, foi logo dizendo que o bebê teria alguma daquelas síndromes. A síndrome de Down, Patal ou de Edwards. Essas duas incompatíveis com a vida. Ele dizia que o Sandy teria alguma das síndromes, pois não era comum a TN dar tão alterada. Nos indicou realizar um exame que se chama aminocentese, que é invasivo, mas conclusivo para um diagnóstico. Saímos de lá devastados. Encontramos saída na nossa fé. Nos apegamos em Deus e em tantos relatos encontrados em fóruns maternos, que tudo ficou bem no final. A questão do TN, que nos deixava muito angustiados, era a questão da hidropsia, pois é um problema fatal. Quase não se encontra quase nenhum relato positivo. Foram 24 longos dias de espera, joelho no chão, choro e principalmente fé, até alcançar a idade gestacional ideal para colher o exame. Chegando no laboratório, encontramos uma equipe maravilhosa, um médico do bem que colocava sua humanidade acima de tudo. Assim que chegamos, nos tranquilizou, dizendo que a TN não é diagnóstico, e sim probabilidade. Começou a ultra, que já nos trouxe boas notícias, ductofenoso ok, e todas as outras medidas permaneciam evoluindo como esperado. Quando ele ia se encaminhando para o final do exame, minha mãe questionou a respeito do edema, e ele respondeu: "Não tem líquido nenhum aqui, não existe hidropsia." Ali vimos nitidamente as mãos de Deus agindo a nosso favor. O mais difícil ele já havia feito, curar do nosso bebê daquele problema seríssimo. Saímos de lá com 1 tonelada a menos, crendo que Deus faria um milagre completo. E mesmo que o exame viesse positivo para alguma síndrome, nosso bebê não seria menos amado por isso. Pelo contrário, preparamos o nosso coração sabendo que para todas as possibilidades existia um propósito divino. Foram mais 24 dias esperando, 48 no total. Esses últimos mais confiantes e mais tranquilos, confiando no milagre. Nesse meio tempo, tivemos várias experiências incríveis com Deus. Como família, estávamos unidos no propósito diário, onde empunhávamos a mão sobre a barriga, declarando saúde e proteção sobre a vida do Santi. Dia 20 de março estava agendado o resultado do exame e recebemos mais uma notícia maravilhosa.
mais uma prova do cuidado em detalhe de Deus nas nossas vidas. Nosso bebê seria geneticamente perfeito, resultado do exame cariótipo masculino sem anormalidade. E no dia 8/8, às 7h44 da manhã, nosso presentinho do céu chegou. Com um amor tão sublime, tornou palpável o milagre de Deus nas nossas vidas. Por isso, não podíamos deixar de compartilhar o nosso testemunho nessa celebração de 1 ano pela vida do Santi. Tenham fé, creiam até o fim. A última palavra é de Deus. Marcos 5,36. Não temas, crê somente.